Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver 3 maneiras diferentes de remover acentos de textos aqui utilizando Python. E daí você pode se perguntar, né, para que eu vou querer remover acento de textos na programação aqui? Na verdade, isso é bem interessante quando você quer comparar coisas, né? Às vezes você está comparando duas strings e por algum motivo uma string está sem acento e outra acentuada, mas você ainda assim quer que essas duas strings deem match, por exemplo. Você quer que elas retornem true na comparação, no caso. Mesmo uma tendo acento e a outra não. Daí você pode remover temporariamente o acento das duas strings, comparar e falar, olha, elas são iguais, e daí você utiliza os valores reais. Você não vai salvar esses valores sem acento, por exemplo. Mas a primeira função que eu vou te passar aqui vai ser uma função mais agressiva aqui, bem assim, sem preocupar com nada. Eu vou simplesmente remover todos os caracteres da minha string que não estão presentes na tabela ASCII. Então eu vou pegar, vou tentar converter a minha string para ASCII. Se eu encontrar algum caractere que não existe na tabela ASCII, eu simplesmente ignoro esse caractere. Por isso essa função é muito agressiva. Eu acho que você não vai usar ela, então por isso eu nem vou considerar ela aqui nos nossos exemplos, vamos usar ela só como base aqui. Então vou criar uma função chamada remove non-ASCII. E daí eu vou receber uma string e vou retornar a mesma string. Só que nesse retorno, isso aqui poderia ser até feito em linha aqui no caso, porque nesse retorno eu vou retornar a minha string da seguinte maneira. Eu vou pedir para o Python converter ela para bytes, vou utilizar o codec de ASCII aqui no caso, e se ele encontrar qualquer caractere que não existe na tabela ASCII, eu vou pedir para ele ignorar, e depois eu faço o decode novamente. E aí eu posso utilizar, por exemplo, o TF8, porque eu sei que vai ter só caracteres ASCII aqui quando eu for fazer o decode. Então, você vai ver que ela é bem agressiva, essa função aqui. Vamos fazer um teste aqui. Por exemplo, se eu tivesse uma string com a palavra atenção, e também vou colocar um caractere Unicode aqui, uma cobrinha. Deixa eu te mostrar aqui o que isso mostra aqui na tela, para você ter uma comparação do que vai sair depois. Então, se eu executar, eu tenho atenção e uma cobrinha. Não sei se dá para ver no vídeo, mas tem uma cobrinha verde aqui do lado. Beleza, se eu passo essa string dentro da minha função, olha o que acontece aqui. Deixa eu só fechar o parênteses e vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente tem ateno aqui. Por que a gente tem isso? Na verdade, o cedilha aqui não está presente na tabela ASCII. O A com til também não está presente na tabela ASCII e nem essa cobrinha aqui não está presente lá. Então, a gente está removendo, ignorando, na verdade, esses caracteres. Talvez isso não seja a sua intenção, né? Você não queira fazer isso, mas você quer, por exemplo, um C sem o cedilha, você quer um A sem o acento til aqui. É isso que a gente vai fazer nas próximas aqui. Então, só mais uma coisa que eu queria fazer aqui quando a gente vai comparar coisas, é interessante a gente fazer um case fold. Aqui no caso, para a gente ignorar o case, né? Se tiver letra maiúscula ou letra minúscula, a gente converte tudo para minúsculo aqui. Esse case fold é praticamente um lower, só que ele faz algumas modificações em caracteres Unicode que são tratados por compatibilidade. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, a fundo nesse assunto aqui, no caso, mas esse case fold é muito mais agressivo, porque ele pode modificar alguns caracteres aqui Unicode para alguns outros caracteres que ele considera compatíveis aqui, beleza? Você pode ler um pouco mais sobre isso aqui. Tem até uma lista no site do Unicode que fala qual caractere deve ser convertido para qual caractere quando você utiliza case fold aqui. Mas como a gente tem letras normais assim, essas letras geralmente serão convertidas só em case mesmo, só de upper para lower no caso aqui. Beleza, vamos testar aqui só para a gente ver. A gente tem agora em letra minúscula. Ok, então a gente já tem a nossa base, vamos passar para uma próxima função dessa aqui. E essa aqui eu vou passar a considerar essa nossa primeira versão, que essa, como eu te falei, eu não ia considerar. Só que, se a gente pegar essa base aqui e a gente fizer um negócio interessante, deixa eu comentar aqui e te mostrar um negócio. Vou comentar isso aqui também. Presta atenção no seguinte aqui comigo. Eu tenho essa string aqui, né? Se eu passar em cada uma dos elementos, dos caracteres dessa string aqui, e tentar pegar
o hexadecimal do Unicode aqui, você vai conseguir observar uma coisa interessante. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou passar, fazer uma list comprehension. Para cada letra na minha string, eu vou pegar o número decimal que representa o code point Unicode de cada uma dessas letras aqui. Então, se eu olhar essas letras aqui por dentro, eu estou vendo esse número decimal. Como eu já tenho o número decimal que representa o code point, a gente pode também converter isso para um code point. Por exemplo, eu vou formatar essa string aqui, no caso. Só que agora, ao invés de número decimal, eu vou pegar o hexadecimal aqui no caso. E daí, eu vou colocar um U mais aqui. Isso daqui vai me retornar os code points de cada uma das letras aqui da tabela Unicode, cada uma dessas letras. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó, colocar uma tupla aqui. Esse negócio tá ficando complexo, né? Deixa eu colocar uma tupla aqui e colocar a letra para você saber qual que é essa letra aqui. Então, se eu executar isso aqui, eu tenho o A sendo esse code point aqui. Se você buscar na tabela Unicode, você vai ver exatamente esse code point. O T com esse code point, o E e assim por diante. E daí eu tenho o cedilha aqui. Esse cedilha aqui, dessa maneira que ele está aqui, você vê que um code point representa a letra C cedilha. Só que no caso aqui, a gente pode utilizar um sistema de decomposição aqui desse caractere para fazer o seguinte: a gente pode pegar por equivalência canônica, isso é o nome mesmo lá do sistema usado lá no Unicode, a gente pode pegar por equivalência canônica o mesmo caractere, só que formatado de maneira diferente. No caso, a gente pode fazer a decomposição desse caractere aqui. Essa decomposição vai separar o C do combining character, que chama aqui, que é um caractere combinado. Por exemplo, eu posso ter o C e um caractere que seria essa cobrinha embaixo do C, chamada de cedilha. Eu acho que chama cedilha mesmo. A gente pode até ver o nome aqui, se a gente quiser. Eu posso importar aqui, import Unicode data. E daí, se a gente quiser saber o nome dos caracteres aqui, a gente pode mandar aqui Unicode data.name e passar o caractere que a gente quer saber o nome na tabela Unicode. Então, se eu olhar aqui, ó, esse aqui, por exemplo, o A, é a Latin Capital Letter A, ou seja, a letra A maiúsculo latino, alguma coisa assim. Só que se você olhar aqui no cedilha, ó, presta atenção no cedilha, eu ainda tenho um caractere representando um code point que chama Latin Small Letter C with cedilha, ou seja, a letra C pequena, latina, com cedilha. Só que, como eu te falei, a gente vai normalizar esses dados aqui e vai separar o C da cobrinha cedilha em si. E isso também vai fazer a separação do nosso A aqui, no caso, eu não sei nem onde que ele tá aqui, ó. A com tilde, ele chama Latin Small Letter A with tilde. Aqui no caso a gente vai separar também o A desse acento. E aí a gente vai ter os caracteres, por exemplo, C e A separado, e a gente vai ter também os caracteres que a gente chama de combining characters, né? Que são caracteres que, combinados com outras letras, formam uma letra específica. Que são os acentos, né, resumidamente. Beleza, como é que a gente faz essa normalização? E daí eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto aqui, mas se você quiser ler mais sobre isso, eu escrevi um post muito completo sobre Unicode, Python, Combining Characters, Pre-Composed Characters, enfim, muita coisa. No meu blog eu vou deixar aí na descrição para você ler. Mas para a gente fazer essa normalização, eu vou fazer aqui dessa maneira. Nesse caso em específico, eu vou pegar minha string, vou criar uma nova string normalized. Você poderia fazer direto se você quisesse, mas eu vou criar uma outra. Vou pegar Unicode data.normalize. E daí aqui no primeiro parâmetro eu tenho que passar qual a forma de normalização que eu quero. Nesse caso em específico, quando a gente tem caracteres pré-compostos assim, que é, por exemplo, o C com cedilha, o A com o til, aqui no caso, representando um code point só, esse tipo de normalização é chamado de NFC, no caso, que é Normalization Form Canonical Composition. No caso, a gente quer o NFD, que seria Normalization Form Canonical Decomposition, porque a gente vai decompor esses caracteres. A gente vai separar o C do Combining Character e o A também.
Então, pra gente fazer isso, a gente só passa isso pra nossa string aqui. Então, agora, a gente tem uma string normalizada na forma de normalização NFD aqui no caso. E daí a gente pode retornar essa string. E daí, olha que interessante. Se você voltar aqui, no caso, a gente não precisa disso aqui mais, vou deixar comentado aqui, porque eu vou deixar esse código para você aí na descrição. Então, vou deixar só comentado, mas eu vou passar agora e eu tenho que renomear essa função, vou chamar de normalized. Normalized. Beleza, e daí eu vou passar a minha string dentro daquela função e olha o que acontece, ó. A gente tem a minha string original, a gente tem a segunda string que removeu os caracteres que não são ASCII da string, e aí ficou super estranho aqui no caso, mas a gente também agora tem a nossa string que realmente formou a palavra tencão, mas removendo os acentos. Lembra que eu removi os... aqui eu não te mostrei aqui, né, o normalized. Eu posso te mostrar isso aqui assim, ó. Só para você entender, eu acabei não te mostrando aqui, ó. Deixa eu pegar, copiar isso aqui. E aí, para você conseguir ver esses caracteres separados aqui. Lembra que eu te falei? Na outra versão, o C estava com cedilha embaixo. Aqui não, ó. Aqui a gente tem o C separado, só que na frente do C eu tenho uma cobrinha aqui esquisita que chama combining cedilha. Lembra que esses caracteres são chamados de combining alguma coisa porque eles combinam com uma letra aqui para formar uma outra letra qualquer. Então aqui a gente tem dois caracteres aqui e a gente tem para o A também a mesma coisa. Por exemplo, combine tilde seria o til combinado, que poderia ser combinado com A aqui para formar o A com til no caso aqui. Beleza, dito isso, agora sim a gente pode tirar isso aqui e isso aqui. Eu vou deixar aqui comentado aqui. Beleza, dito isso, a gente já fez então a nossa primeira forma, né? Essa aqui eu acho que não é usável, mas essa segunda talvez seja se você não se preocupar em remover coisas que não são Unicode da sua string. As únicas coisas que vão se manter aqui são letras, números, espaços, se eu não me engano, só o que tiver na tabela ASCII, mas a gente ainda assim vai manter as letras que seriam acentuadas, porque a gente separou os combining characters e essa função remove também os combining characters, então a gente vai acabar tendo só as letras mesmo, no caso sem os acentos. Beleza, mais uma coisa que a gente pode fazer seguindo essa pegada aqui de normalizar a string com decomposition, a gente pode agora também utilizar expressões regulares, porque a gente agora pode melhorar um pouco isso daqui, porque essa daqui, apesar dela funcionar em teoria, né, ela remove mais coisas do que a gente quer remover, porque a gente só queria remover os combining characters, a gente só queria remover os acentos, e não a cobrinha aqui, por exemplo. Então eu posso criar uma função chamada de remove combine regex, e aí a gente pode utilizar expressão regular aqui para remover, por exemplo. Eu posso importar o re aqui, import re, e daí eu posso fazer uma expressão regular. Lembra aqui que a gente tem 14 aulas de expressão regular de Python aqui, mais umas 10 aulas de expressão regular em JavaScript, então você pode assistir essas aulas se você não souber o que está acontecendo aqui. Mas aqui o que eu vou fazer é substituir os combining characters para nada aqui no caso. Então, re.sub, vou passar uma expressão regular aqui e vou passar o range que eu olhei anteriormente, antes de fazer esse vídeo. O range aqui vai ser do Unicode, vai ser 0300 até /u 036F. No caso aqui eu vou substituir isso para nada. Isso aqui é o range de todos os combining characters da tabela Unicode. E daí eu vou passar a minha normalized aqui, no caso. E beleza, agora a gente pode testar isso aqui. Vamos ver como é que ficou agora a nossa string. Então, executando, a gente tem a nossa string original e essa é a nossa string sem acentos aqui. Olha que interessante. Removeu só os acentos aqui. Isso aqui, a gente pode também fazer um case fold nela aqui, porque a gente acabou esquecendo. Então, ponto case fold, para ela ficar minúscula, igual as outras. E beleza aqui.
Ainda nessa pegada aqui, a gente também pode fazer de uma outra maneira. E essa outra maneira eu vi no livro do Python Fluente, do Luciano Ramalho. Um livro excelente, por sinal, recomendo para você. E ele fez dessa maneira aqui, ó. Então, vou chamar isso aqui de Fluente. Ao invés de fazer uma expressão regular aqui, ele fez uma list comprehension, juntando os valores. Então, por exemplo, aqui dentro eu vou fazer um join, vou fazer uma list comprehension aqui dentro, vou passar caractere por caractere nessa normalized aqui. Então, por exemplo, L for letra in normalized. Só que eu só vou retornar a letra aqui, eu vou fazer uma espécie de filter aqui, né? Lembra da função filter, no caso? Eu vou filtrar aqui o que eu quero que retorne aqui. Então, nesse filtro, eu vou falar vou retornar a letra se essa letra não tiver uma classe combine atrelada a ela. Então, se eu passar esse Unicode data.combining, ele vai retornar 0 se não tiver uma classe de combining atrelada a ela aqui. Retorna 0 se não tiver classe combining definida, né, no caso, na letra aqui. Então, todos os caracteres que não são combining caracteres, não combinam com nenhum outro caractere, ele vai remover aqui no caso. Então, vamos testar esse fluente aqui. Ele vai ter o mesmo efeito da minha expressão regular aqui que eu fiz anteriormente. Então, executando, a gente tem... Atenção, faltou o case fold aqui. Deixa eu fazer ele aqui pra gente já finalizar isso daqui. Então, vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. E aí eu vou disponibilizar esse código aqui para você utilizar. Beleza, então a gente tem 3 maneiras. Na verdade foram 4, né? Mas como eu te falei, eu não vou considerar essa primeira, porque a gente foi muito agressivo aqui. Então esquece, a gente tem essa deixando apenas coisas da tabela ASCII, né, na nossa string. A gente tem essa normalizando a string por decomposição e depois removendo o range, utilizando a expressão regular, removendo o range dos combining characters aqui. E a gente tem essa aqui do Luciano Ramalho, checando, fazendo uma list comprehension em cada uma das letras da string e checando se aquele caractere tem alguma classe de combining. Se tiver, ele é um combining character. Então, no caso aqui, a gente está filtrando, a gente está removendo esses caracteres de combining character da nossa string. Beleza? Então, se você quisesse, por exemplo, comparar alguma coisa assim, ó, suponha que eu queira fazer alguma coisa como... Vou pegar 2 funções diferentes. Por exemplo, remove combining regex. Eu vou tentar comparar Otávio com remove combine fluente, por exemplo, com Otávio sem acento e letra minúscula. Isso aqui tem que me retornar true agora, beleza? Então a gente faz essa comparação, se você precisar fazer esse tipo de comparação, temporariamente. A gente não vai salvar isso em nenhum lugar, mas a gente agora pode comparar uma string que teria acento com uma string que não tem acento, passando as duas por uma função que remove os acentos de ambas, beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!